Será que a nossa personalidade é um destino? Algo já definido? Ou será que é uma história que a gente pode reescrever? Essa é uma das perguntas mais antigas e mais importantes da psicologia. E hoje a gente vai mergulhar fundo no que a ciência moderna descobriu sobre a estabilidade e, claro, a mudança do nosso eu. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? Muita gente sente que seus traços são fixos, sabe? Como uma impressão digital da mente. Mas, será que a ciência confirma essa sensação? Ou será que existe sim um espaço para a gente crescer e se transformar? Para responder isso, nosso roteiro é o seguinte: a gente vai começar pelo debate clássico de natureza versus criação, depois vamos entender nossa base biológica, ver como o ambiente nos esculpe, analisar as mudanças ao longo da vida e, por fim, juntar tudo para ter uma visão do futuro do eu. Vamos lá? E tudo começa aqui, naquela briga de gigantes entre genética e experiência. De um lado, a ideia de que nós somos, em essência, o resultado dos nossos genes. E do outro, a crença de que somos definidos pelas nossas experiências de vida. Vamos dar uma olhada nos dois lados dessa moeda? E aqui estão os dois competidores. À esquerda, a teoria dos 5 fatores, que por muito tempo defendeu que nossa personalidade é, na maior parte, genética. Algo estável que vem de dentro. Já à direita, a gente tem a teoria do investimento social. Ela diz que, na verdade, é a nossa jornada pela vida. Assumir papéis como profissional, parceiro, pai ou mãe que realmente nos molda. Duas visões bem diferentes. A questão é, quem tem razão? Para começar a desembolar esse nó, vamos primeiro olhar para o nosso projeto de fábrica, para a nossa biologia. A genética moderna nos deu ferramentas incríveis para entender a base da personalidade, aquilo que a gente já traz quando chega ao mundo. Agora, olha que interessante esse conceito, herdabilidade. É super importante entender isso direito. Herdabilidade não quer dizer que 50% da sua personalidade vem dos genes. O que ela diz é que, se a gente olhar para uma população inteira, uma boa parte das diferenças entre as pessoas pode ser explicada pela genética. E os estudos com gêmeos, tanto idênticos quanto fraternos, são a prova mais forte disso. Eles mostram que a genética importa, e muito. Mas, cuidado para não cair na armadilha de pensar que existe o gene da extroversão ou o gene da ansiedade. Isso não existe. A realidade é muito mais complexa. A ciência hoje mostra que traços de personalidade são poligênicos, ou seja, eles são influenciados por milhares de genes, cada um com um efeito bem pequeno, que interagem entre si de formas que a gente ainda está começando a entender. Então, como é que a gente junta a base biológica com a capacidade de mudar? Teorias modernas, como essa teoria cibernética dos 5 grandes, dão uma resposta bem legal. Ela enxerga a personalidade não como algo fixo, mas como um sistema dinâmico. Pensa num termostato. Ele tem uma temperatura programada, que é a nossa base biológica, o que dá estabilidade, mas ele também se ajusta o tempo todo à temperatura do ambiente, que são as nossas experiências. Faz sentido, né? Isso nos leva direto para a segunda metade da equação, o ambiente. Se a biologia nos dá o rascunho, a experiência é o artista que vai esculpindo a obra final. Nossas vidas não são só um palco onde a genética atua, elas ativamente conversam com o nosso DNA. E o mecanismo que faz essa ponte entre biologia e vida tem um nome: epigenética. É um campo fascinante que mostra como nossas experiências, estresse, o que a gente come, nossos relacionamentos podem adicionar marcas químicas ao nosso DNA. Essas marcas não mudam o nosso código genético, mas funcionam como interruptores de luz, ligando ou desligando certos genes. É a vida literalmente conversando com a biologia. Esse slide aqui deixa tudo bem claro. Olha o caminho. Primeiro, acontece uma experiência de vida importante. E isso pode levar a mudanças nesses marcadores epigenéticos. E, como resultado, a expressão dos genes é alterada, o que, por sua vez, influencia o cérebro e, no final das contas, nosso comportamento e nossa personalidade. É a biologia respondendo à vida em tempo real. Incrível! E, para quem fica fascinado com esses assuntos, como epigenética e a neurociência por trás de quem somos, fica aqui o convite para se inscrever no canal NPD, Neurociências e Psicologia no Divã. Lá tem muito mais conteúdo aprofundado para continuar explorando o cérebro, a mente e o comportamento. Ok, agora que a gente já entendeu essa dança entre genes e ambiente, vamos ver como isso se desenrola ao longo dos anos. A personalidade não é algo parado no tempo. Ela tem uma trajetória, um caminho de desenvolvimento que os psicólogos chamam de amadurecimento. E o mais legal é que essa jornada segue uns padrões bem previsíveis, que os pesquisadores chamam de princípio da maturidade.
Em praticamente todas as culturas, quando as pessoas entram na vida adulta, o neuroticismo tende a cair, a gente fica mais estável emocionalmente. Ao mesmo tempo, a amabilidade e a conscienciosidade tendem a subir, ou seja, nos tornamos mais cooperativos e responsáveis. É uma mudança positiva e quase universal. Tá, mas por que isso acontece? Qual é o motor dessa mudança? A teoria do investimento social, que a gente viu lá no comecinho, tem a melhor explicação. Ao investir nesses papéis sociais da vida adulta, como construir uma carreira, manter um relacionamento, cuidar da família, a vida meio que nos empurra a desenvolver traços que ajudam a gente a ter sucesso. A sociedade exige e, ao mesmo tempo, recompensa essa maturidade. E assim a gente chega ao clímax da nossa análise. Aquele debate antigo de natureza ou criação já era. A ciência moderna mostra um quadro muito mais integrado, muito mais dinâmico, onde a pergunta certa não é ou, e sim como a natureza e a criação interagem. E essa citação aqui, do De Young, resume tudo perfeitamente. A personalidade nasce dessa dança contínua entre nossos genes e nossas experiências. É um processo que dura a vida inteira e que literalmente vai alterando a estrutura e o funcionamento do nosso cérebro. A gente não é só gene, nem só experiência. A gente é a interação. Para continuar essa jornada de descoberta, fica mais uma vez o convite para se inscrever lá no canal NPD, Neurociências e Psicologia no Diva. Então, aquela pergunta do início ganha uma nova cara. A personalidade não está gravada em pedra, mas também não é argila que a gente molda como quer. Ela é um rascunho genético que é constantemente revisado pela caneta da experiência. E isso nos deixa com uma reflexão final muito poderosa. Se a mudança é possível, que tipo de pessoa cada um de nós pode se esforçar para ser? A ciência mostra que existe um papel ativo a ser desempenhado nessa história. A escolha, em algum grau, existe.